Graças e paz a todos. Deus seja louvado. Vamos dar início a mais uma ajuda do alto, com o Espírito Santo de Deus nos abençoando e nos guardando nesse dia maravilhoso. Que essa quarta-feira seja de bênçãos e realizações no teu lar, na tua família e na tua vida principalmente. Hoje eu gostaria de falar um assunto bem interessante, né? O que é o assunto interessante? O governo da igreja. Como que a igreja é governada? De que maneira que existe essa palavra governo da igreja? Para a gente iniciar a nossa conversa, vamos buscar apoio na palavra de Deus, como sempre nós fazemos? No livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16, vamos ler junto? Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velho. Se o fizer, os odres rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Aleluia! Palavra de Deus, sempre abençoando e dando vitória. Bom, vamos entender o que ele está querendo dizer aqui, um dos assuntos que é interessante para nós nos dias de hoje, que é muito interessante. Todo mundo conhece, sabe da história da Bíblia, que tudo começou lá no Velho Testamento, quando ele deu a lei mosaica, enfim, quando ele separou um povo para ele, lá através de Abraão, depois através de Moisés, que veio o libertador, e com Moisés também foi dado a lei, os 10 mandamentos, enfim, 613 leis, depois resumindo na tábua dos 10 mandamentos. Vamos entender o seguinte, tudo isso no Velho Testamento, tudo na Velha Aliança, ela estava revelando uma nova aliança, algo novo. Então ela foi preparando com o tempo que algo novo iria acontecer. Então ela não se resumiu naquilo, ela não era o final, ela era o início. Porque se ela fosse o final, Jesus não precisaria ter vindo. A própria lei já bastava para salvar o homem. Mas ela não salvava o homem, ela não veio para dar salvação para o homem. Então ela veio para alertar, né, saber mostrar que nós éramos pecadores. Então ela veio te alertar e falou, você é pecador, tá vendo? Se você cometer esse delito, você vai ter que pagar por isso, você vai ter esse tipo de punição. Enfim, a lei veio para mostrar o pecado do homem. Mostrar que ele era morto, que ele tinha morrido. Porque ele tinha uma vida com abundância, quando ele pecou, ele veio para cá, e quando aconteceu tudo isso, entrou a morte no meio, né? Então, com essa morte, a lei teve que regularizar a situação das pessoas aqui na Terra. Então, ela mostrava o quê? O nosso pecado, os nossos delitos, né? Mas também, ela apontava, juntamente com os profetas, que haveria salvação, que tinha uma porta aberta para a salvação, que essa porta ainda não existia, mas ela ia ser aberta. Então, ela estava mostrando que existiria um governo novo. Esse governo que estava na mão do inimigo, que o inimigo estava regendo, por isso que Jesus fala lá, o mundo já é um maligno. Então o mundo era regido pelo pecado. Então ele era um poceiro que nós passamos o comando todo, que foi nos dado lá no paraíso, né, no jardim do paraíso, foi dado para o homem o comando. E quando o homem pecou, ele passou para a mão do inimigo, o inimigo assumiu esse comando. Então o que aconteceu? Ele virou um poceiro de tudo isso. Mas Deus não deu na mão dele, deu na nossa mão. Mas o pecado aconteceu e fez tudo isso. Mas Deus tinha um plano. E esse plano era a igreja. Ele já tinha a igreja na mente dele pronta, mas ela fisicamente ainda não existia. Então ele foi preparando, caminhando com o tempo, com tudo que aconteceu, né? Ele veio caminhando, veio a lei, veio os juízes, vieram os reis, até chegar em Jesus. Então todos os profetas foram canalizando para a vinda de um Salvador, de um Messias, que é o Senhor Jesus, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Bom, ótimo. E o que aconteceu? Por que eu falei desde o começo? O governo da igreja. Então o que ele fez? Ele bolou um sistema salvador,
que era a morte de Cristo. Cristo fez a obra do Calvário e ressuscitou. Ou seja, ele abriu uma oportunidade única que através dele nós teríamos acesso novamente à comunhão que foi perdida com Deus. Então aquela comunhão que foi perdida com o pecado, Jesus abriu essa oportunidade para que nós houvéssemos uma comunhão. Mas uma comunhão diferente. Qual que é a comunhão diferente? Através do Filho. Não é uma comunhão qualquer. Não era através da lei, através da velha aliança. Então teria que ser criada uma nova aliança, um novo governo, um governo da igreja. Qual que é o governo da igreja? É comandado pelo cabeça. Quem que é o cabeça da igreja? Jesus. Então, Jesus abriu um novo governo. Algo novo foi instituído para nós. Então, existe um vinho novo, uma alegria nova, um momento novo. É isso que ele está querendo dizer aqui, uma das coisas que ele está querendo dizer aqui para nós. Que existe um momento novo que foi estabelecido com Jesus. E esse momento novo, quem representa esse momento novo hoje fisicamente no nosso mundo? A igreja. A igreja representa que Cristo é o cabeça da igreja. Ah, mas a igreja tem defeito, a igreja tem erro. Sim, sim. Ninguém está falando que não. Lógico que nós temos erro. Lógico que nós estamos no pecado. Nós vivemos de frente para a aparência do mal, a aparência do pecado. A questão não é essa de ser perfeito ou não. A questão é que Jesus, com toda a misericórdia, através de Deus Pai Todo-Poderoso, fez uma obra e essa obra abriu esse governo novo para nós. E o que tem feito? O que Deus tem feito para que isso se concretizasse? Como foi? Foi um passe de mágica? Não, não é um passe de mágica. Um estalar de dedos, pronto, acabou, está feito. Não, não é assim. Jesus fez a obra. Ótimo, maravilhoso. E qual que é a sequência? A sequência é o seguinte. Deus, ele não unge coisas. Ele não vai ungir posições, posicionamento. Ele não ungiu isso. Ele ungiu pessoas. Homens. Então, homens, mulheres, né, no sentido geral. O que ele fez? Quando ele ungiu pessoas, ele ungiu essas pessoas para que absorvesse e entendesse o plano de salvação. Então, quando Deus, através do Filho querido amado, desperta em nós o querer de vir para Ele. Aí nós temos aquele termo que nós usamos, né? Aceitei o Senhor Jesus. Lógico que é Ele que nos aceita, Ele que nos desperta. Mas para que aconteça isso, que Ele já sabe quem Ele vai despertar, o que é necessário? Que essas pessoas, esses homens, no qual Deus Pai Todo-Poderoso ungiu aqui na terra, eles levem a mensagem restauradora. Então, eu, você, essas pessoas que estão a serviço do reino, nós temos que levar a mensagem. Porque Deus sabe quem Ele vai tocar. Deus sabe quem são os escolhidos, ou os separados, seja lá o nome que você quiser. Mas eu não sei. Esses homens que foram ungidos aqui na terra, não sabemos. Nós somos ungidos para fazer um trabalho. Qual que é o trabalho? Ir pregar por toda a terra este evangelho. Então, nós temos que ir e levar essa mensagem restauradora. Para quê? Para que haja salvação. Então todos nós fazemos parte da salvação, não somente como salvos, mas como emissário da boa nova também. Então, a partir do momento que eu sou um emissário, eu faço parte da salvação, volto a dizer, não somente como um salvo, mas eu sou também portador desta salvação, lógico que é através da unção de Cristo Jesus, porque sem essa unção, eu não vou ser nada. Eu não tenho condição de levar uma mensagem restauradora ou salvadora se do alto eu não for revestido. Jesus falou isso para Pôncio Pilatos, quando Pilatos olhou para ele naquele momento do julgamento, que falou, você sabe que eu tenho poder para te libertar, para te fazer o que eu quero. Ele falou, não, você não tem poder nenhum se do alto não lhe for dado. Então, todo poder emana de Deus. Nesse caso, todo poder vai emanar de Deus sobre a vida dele. E não tinha outro jeito. A mesma forma é sobre a nossa, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a vida de todos. O poder está na mão do Senhor. Quando o Senhor unge um homem, Ele dá poder para o homem. Ele vai te dar poder. Ele me deu poder. Para quê? Para que eu possa fazer a obra dele. Em momento algum, eu posso temer. Eu só posso temer a Ele. Fora isso, eu não posso temer nada, porque o poder foi me dado. Da mesma forma que Jesus falou, todo poder é me dado no alto, embaixo e sobre a terra.
E Deus, ele nos unge com esse poder. Por quê? Para que possamos, ele fala assim, eis que vos dou autoridade para pregar esse evangelho, para expelir os demônios, curar enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum será causado a vocês. Tudo isso é poder que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu ou qualquer outro homem na terra que está falando isso. É a palavra de Deus que fala. A verdade é que conduz essa situação. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso. Por que nós vamos negligenciar? Porque muitas vezes nós duvidamos, não acreditamos que existe um governo novo na terra. Nós acreditamos que o governo é velho. Nós achamos que continuou do jeito que estava. Nós continuamos achando que é uma estátua, um patuá qualquer, alguma coisa que você vai fazer vai te salvar ou vai resolver a tua vida. Não vai resolver nada. Nada disso vai te salvar. O que vai te salvar é a fé única, exclusiva em Deus. Sem intermediário, sem intermediação de nada. Nós temos por costume a natureza, principalmente nós latinos, temos a natureza de querer colocar um monte de coisa antes de chegar a Deus. Nós colocamos assim, um monte de escada até chegar lá. Nós queremos chegar a Deus através de outras coisas e não precisa nada disso. Deus, quando ele abriu a oportunidade de salvação, quando ele instituiu um governo novo, que é a igreja já basta para a gente ter acesso a Deus Pai. Ali há instrução para que você tenha acesso às coisas de Deus. Porque ali vai ser pregado o evangelho da paz. Ali vai ser mostrado a verdade. Alguém agora pode estar me questionando, falando assim, mas eu fui na igreja, o pastor roubou, o pastor traiu. Filho, sempre vai acontecer essas coisas. Enquanto nós estivermos na carne, sempre vai acontecer essas coisas. Mas Deus não te chamou para você olhar para pastor. Deus não te chamou para você olhar para a igreja, para algum ministério. Deus te chamou para você olhar para Ele. No próprio Salmo fala assim, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Nós temos que olhar para o alvo que é Jesus. Paulo nos avisa sobre isso em várias passagens nas cartas paulinas. Ele fala assim, olha para mim, olha para Deus, olha para Jesus. Nós não temos que ficar olhando para a diversidade, para momentos, para dificuldades, para doença, para tudo que existe. Lógico que tem todo tipo de coisa hoje na Terra. Tem todo tipo de sofrimento. Por que tem sofrimento? Porque nós negligenciamos a palavra. Por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Porque nós estamos negligenciando a palavra. Por que tem tanta infelicidade de pessoas, crianças, jovens, enfim, tanta atrocidade acontecendo? Porque nós estamos negligenciando a palavra. Não era para acontecer essas coisas. Essas coisas não eram. Não está escrito para acontecer essas coisas. Está escrito sim, o juízo de Deus. O juízo de Deus é outra coisa. É para aqueles que não aceitaram, aqueles que negligenciaram, aqueles que não querem saber de Deus. Aí é outra história. Mas o povo dele separado para ele, ele fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. O que ele está querendo dizer com isso? Milhões e bilhões de dinheiro? Não está falando só em dinheiro. A questão aqui é outra coisa. A questão aqui é momentos de alegria, é felicidade, é ter paz de espírito, aquela paz que somente o Senhor Deus pode nos dar. Nós temos por costume buscar a paz em tudo quanto é coisa, às vezes no dinheiro, numa viagem, num passeio, num carro, num apartamento, numa casa, numa fazenda, num bicho, não importa. Tudo isso, não estou falando que está errado. É válido? É. Mas é suficiente? Não. Tudo que existe naquilo que nós enxergamos não é suficiente para trazer a paz de Deus, porque a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. Essa paz é aquela busca da tal da fé. Você não vê, você busca, mas você não vê, você não vai enxergar. Você não vai apalpar a fé. Eu peguei um pouco de fé. Igual esse copo d'água, eu estou com a fé na mão. Não, você não vai estar com a fé na tua mão. A fé tem que estar dentro de você. A fé é algo que você crê sem precisar enxergar. É algo que se sustenta. A fé tem que me sustentar de pé. E tem me sustentado de pé. A fé é a alegria que eu sinto de estar na presença de Deus. A fé maravilhosa, a alegria profunda, o bem-estar, é quando eu estou orando ao Senhor, clamando a Deus. Quando eu converso com o meu Criador. Não tem nada no mundo que pode suplantar isso. Nada. Pode ser o regozijo que for.
Tudo aquilo que você adquire, naquele momento é muito bom. Troquei meu carro, que maravilha. Comprei um apartamento, que coisa linda. Comprei uma roupa nova, um relógio novo, enfim, uma joia nova, ó, que maravilha. Mas é só aquele momento. Daí a pouco, aquilo já vira seu cotidiano. Aquele carro novo, daqui a um tempo, ele é o cotidiano, é uma coisa automática para você. Você não vai ter a mesma sensação do dia que você foi lá buscar o carro, ou o dia que você comprou a joia, ou o dia que você comprou o apartamento. Já é, você abre a porta, entra, senta, faz, acontece, já não é a mesma sensação. Então, são momentos. O mundo, todo que está no mundo é oferecer momentos para você. Mas Deus não é momento. Deus é eternidade. Toda vez que eu sento para conversar com Deus, é como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Toda vez que Deus aparece na minha vida, me enche sempre de alegria. E aquilo não vai embora. Aquilo sempre é eterno na minha e na tua vida. E é esse que é o governo novo. É isso que ele está falando aqui. Não adianta a gente tentar fazer aquilo que já foi para as coisas que são agora. Deus tem algo novo. Deus está preparando o povo para as coisas novas. Deus quer que você acredite que Ele está vendo tudo, que Ele vai fazer tudo aquilo que nós esperamos que Ele faça. Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus não é impotente. Aliás, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está sempre presente, Ele está vendo tudo, Ele está em todos os lugares. Ninguém pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Não adianta nós tentarmos dar ordem, tentar mostrar o caminho que tem que ser feito, aquele. Perde tempo não. Regozija no Senhor. Descansa no Senhor. Tudo está na mão do Senhor. O engano, ele prevalece por pouco tempo. A mentira é perna curta, daqui a pouco cai por terra. A própria mentira engole ela mesma. A pessoa que é mentirosa, que tenta enganar, daqui a pouco ela está se enganando a si mesma. Ela não está enganando todo mundo. Ela não consegue enganar muita gente por muito tempo. Por quê? Porque quando um grande homem de Deus sempre falou uma coisa interessante, muitos anos atrás, né? Quando o homem está com a verdade, Deus está com ele. Deus. Quando o homem está com a mentira, quem está com ele é o pai da mentira, ou seja, o inimigo. Então nós temos que estar atentos sobre isso. Quando o homem está com a verdade, está produzindo verdade, Deus é com ele. E Deus sempre vai abençoar e ajudar. Ao seu devido lugar, ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. O mal, ele vai bater em retirada. A pessoa que está enganando, que está mentindo, com certeza é servo de Satanás. Satanás, quando vê que Deus pôs a mão, ele é o primeiro a fugir. Porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele é traidor. Ele não vai estar nem aí com quem ele está usando. O coitado que está sendo usado aí, a tendência é descer a sepultura, ir para o mal, ser extinto. Então, nós que estamos do lado da verdade, seguimos a Jesus Cristo, seguimos a verdade, temos que estar atento. Por quê? Tudo está... Paulo falou bem claro, eis que eu faço nova todas as coisas. Por que ele fala isso, que ele está fazendo novo? Porque ele está mostrando um mundo novo para nós. Qual que é o mundo novo? É fora do pecado. O mundo que a gente não conhece. Quando as pessoas vêm para Deus, elas vêm cheias de marcas, cheio de mancha, cheio de disse-me-disse, cheio de dificuldade, cheio de erro, cheio de falhas, cheio de muita coisa ruim. E Deus sabe disso. Por isso que ele tem perdão, por isso que ele fala 70 vezes 7, você tem que perdoar, você tem que ser feito uma nova criatura. Quando Deus começa a construir um novo homem, as coisas velhas começam a ser passado. Todas as coisas velhas passaram. Por isso que ele fala isso, que faço nova todas as coisas. As coisas começam a andar segundo a vontade de Deus. Aí o homem começa a perceber que a vida começa a melhorar. Aí o homem começa a perceber que ele começa a ter bem-estar, ele começa a ter valor, coisa que ele não tinha, coisa que ele não era respeitado. Um homem de Deus começa a ser respeitado, começa a ser admirado como uma joia rara. Pensa bem numa joia rara. Você vai numa joalheria, vê uma joia linda, maravilhosa, está passeando, você olha e fala, mas que joia linda, maravilhosa. Você acha que ela nasceu daquele jeito?
A pessoa foi lá no garimpo, pegou aquela joia e já colocou ali. Não fez nada. Não, ela foi trabalhada. Ela foi moldada. Aquilo tem muito tempo de experiência. São pessoas assim que têm um trabalhar muito grande sobre essa pedra, sobre essa joia. Até chegar ali para ela ser exposta, houve muita coisa. Ela passou pelo fogo, foi tirada todo tipo de impureza, passou de novo, até ficar sem impureza nenhuma. Até o ourives ver que aquela joia poderia tomar forma. Na mente daquele ourives, ele já tinha essa joia que nós vemos hoje na prateleira. Mas ali, na frente dele, essa joia ainda não existia. Era uma pedra bruta. Era uma pedra que, se você olhar, você não ia dar esse valor que você dá hoje numa joia. Mas o ourives fez aquela joia ficar daquele jeito. Quem que é o nosso artífice? Quem? Deus. Deus. Deus olha e olha para você, olha para mim e vê essa joia. Mas só que essa joia é uma pedra bruta. Eu, você, todos nós. Aí ele põe no fogo. Não tá bom. Sapeca de novo. Aí de novo. Vai, até ficar bom. Ah, ficar bom. Aí começam os detalhes. Vamos acrescentar isso, acrescentar aquilo. Vamos colocar um ornamento. Vamos colocar alguma coisa que vai... As pessoas vão gostar até ser aquela joia maravilhosa. Quando aquela joia é maravilhosa, ela vai para a vitrine. Quando ela vai para a vitrine, ela tem que ser num lugar especial. Ela tem que ser polida. Ela tem que ser limpa. Ela tem que ser bem iluminada. Ela vai ser vistosa. Ela vai ser algo que todo mundo vai admirar. E assim é a nossa vida. Aquele que guarda as coisas de Deus, guarda os mandamentos de Deus, ele está sendo trabalhado. Está sendo tirado de nós as manchas, as escórias, as coisas ruins, aquilo que não provém da gente. E isso é tudo novo para nós, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós achamos que a velha criatura vai imperar em alguma coisa. O velho jeitinho brasileiro, a velha eu dou um jeito, eu dou meus pulos. Ah, eu estou nem aí, eu faço desse jeito que se dane o mundo. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Deus, ele olha para a gente de uma maneira linda, maravilhosa. Ele admira. Quando ele chama alguém, separa alguém, unge alguém, é porque ele ama aquela pessoa, aquela vida. Aquela vida é amada. Ele sabe do nosso potencial. Às vezes eu não conheço meu potencial como Deus conhece. Deus sabe até onde ele pode ir na minha vida, eu não sei. Eu estou aqui para servir a Deus. E cada dia eu aprendo alguma coisa nova. Cada dia, toda vez que eu erro, o Senhor me chama atenção. Toda vez que Ele me mostra que eu estou em erro, Ele me corrige, me ajuda a ser cada dia melhor. Assim Ele faz com a humanidade. Assim Ele faz com o povo. E tudo isso, quem tem auxiliado grandiosamente o mundo hoje? A igreja. A igreja tem que mostrar o caráter de Cristo. A igreja tem mostrado grandes coisas na vida das pessoas, porque Cristo é o cabeça da igreja. Por mais defeito que ela tenha, por mais erros que os homens possam cometer, Deus sempre levanta homens de bem para tomar conta. Lembra lá de Elias, quando estava escondido, quando Deus chegou na mansidão e perguntou para ele, ele falou, só estou eu, estou sozinho. Ele falou, não, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho para Baal ainda. Olha só como Deus sempre tem uma reserva. Sempre tem gente que não se dobra para o mal. E eu tenho certeza que nós somos essas pessoas. Nós não se dobramos para o mal. O mal está aí? Tá. Ele está fazendo a arte dele? Tá. O engano está aí? Está na cara de todo mundo. Mas nós estamos se dobrando para ele? Não. Nós não podemos se dobrar. Nós temos duas armas. Existe duas armas que é bíblica. Está na palavra de Deus. E isso ninguém pode contestar. Qualquer um, pode ser o maior teólogo, hoje ele não pode contestar isso que eu vou falar agora. Existem duas coisas que Deus pede do homem. Duas coisas. Orar e ação. Por isso que chama oração. Orar e ação. Então, ao mesmo tempo que nós estamos orando, nós temos que agir. Lembra no começo, quando eles saíram da Babilônia e foram levantar o templo? Está lembrado? Esdra, Neemias, está lembrado? Qual foi a ordem dele? Que os inimigos lá, Tobias, Sanballat, que eles fizeram queriam destruir, não queriam permitir que eles levantassem o templo. O que ele falou? Numa mão, você pega a pá. E na outra, uma arma.
Na outra, proteção e no meu trabalho. Não vai nessa onda não que é só orar. Eu vi esses dias atrás alguém reclamando, falando que o povo de Deus que estão fazendo algumas coisas, filho, para com essa conversa louca aí. A palavra de Deus fala oração, orar e ação, orar e ação. As duas coisas são boas, nós não podemos fazer uma só, e nenhuma só. Ou fazer só uma aqui ou só uma aqui. Não, as duas têm que estar juntas, oração e orar e ação, orar e ação, orar e ação. É assim que tem um povo vencedor. A Bíblia inteira mostra isso. Os homens oravam, mas iam para a guerra. Os homens oravam, mas venciam as batalhas. Josué orou, obedecia, mas ia para a batalha e vencia todas as batalhas. Davi foi assim e todos os reis vencedores foram assim. Oravam, clamavam, obedeciam, mas também enfrentavam a batalha. Iam, não se escondiam. Então, nós não podemos se esconder. Nós não podemos deixar o mal vencer, em hipótese alguma. O mal é posseiro, é mentiroso, é enganador. O mentiroso tem que cair por terra. Nós não podemos deixar o mentiroso de pé. Ele não pode ficar imperando. Quem tem que imperar é a verdade. A verdade que está em Cristo Jesus. Por isso a igreja tem que se levantar. Para com essa bobagem. Não aceita a derrota, não. Não fica nessa de mansinho, não. Mansinho é o capeta. Sai fora. Para com isso. Parte para cima. Não dá moleza. Orar e ação. Orar e ação. É assim que nós vamos vencer essas batalhas. Mas Deus está no comando. Daqui a pouquinho Deus já está entrando, fazendo tudo aquilo, e o povo de Deus vai ser vencedor mais uma vez. Tadinho do inimigo, ele não cansa, né? Só derrota. Pensa que está na vitória, só derrota. Lembra lá de Jesus na cruz, fazendo a maior festa que ele tinha matado o Filho de Deus. A hora que ele caiu a ficha dele e falou, é o meu julgamento, me ferrei, ele venceu. E assim vai ser hoje, mesma coisa. O inimigo está cantando de galo, mas é a derrota dele. O inimigo é muito inocente. Já está derrotado. Ele é mais que derrotado. Porque nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Irmão, essa é a palavra que eu queria falar para vocês. Estava no meu coração isso, fortemente. O Espírito Santo me tocou para falar isso para vocês. Nós estamos nas nossas redes. Via aí o Instagram, Facebook, Igreja Apostólica, a Casa do Deus Vivo. É um ministério que Deus confiou em minhas mãos, porque o ministério é dele. Eu sou só administrador. E eu tenho um canal. Esse canal é no YouTube que eu faço ao vivo. Pastor Ranieri Catalão. Faz sua inscrição. Ajuda a gente. Deixa seu like lá. Dá sua opinião. Faz lá, fala. Emite sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, eu vou aceitar. Eu quero melhorar. Eu quero crescer. E eu quero fazer parte da tua vida também. Quero orar por você. Pede oração. Fala quem que é o teu nome, da cidade que você está. A causa da sua oração. Vamos orar por você. Vamos ajudar você. Deus vai com certeza te dar vitória. Através do nosso ministério que é dele, né? Nosso no sentido da palavra. Mas é o ministério do Senhor Jesus. Ele tem abençoado a gente grandiosamente, dando muitas vitórias. É muitas vitórias, é muita coisa. É a coisa mais linda do mundo. É gostoso servir a Deus. É só vitória, gente. É vitória uma atrás da outra. Não tem derrota. Aquele que pensa que ministério tem derrota, é mentira, bobo. Não cai nessa onda do coitado que é usar a boca de Satanás. Que fica falando isso. Nosso ministério é só vitória. É uma atrás da outra. Glória! É muita vitória. Eu fico muito feliz que tanta vitória, que tem dia que a gente fala, que maravilha, como é bom estar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que a vitória vai te alcançar. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está nos ouvindo agora, o Senhor é misericordioso, entra na vida dela e dá vitória. Entra, transforma a vida dessa pessoa, tira todo aquilo que não provém do Senhor, tira do lar dela, do trabalho dela, da vida dela. Se tiver alguma enfermidade, cura em nome de Jesus. Faz qualquer coisa na vida dela, mas abençoa essa vida. Nós queremos que ela sinta o que nós estamos sentindo, essa alegria profunda, essa felicidade, essas vitórias que tem alcançado, essas vitórias que tem chegado na nossa mão. Chega na vida de todo mundo, chega na vida de todo mundo. E tudo aquilo que for de mal, queima, Jesus. Tira do mal, tira da vida da pessoa. Não permita que o inimigo continue imperando a vida de ninguém. Faz sim um renovo espiritual e material. Dá força para aquele que está meio caído aí hoje, que está meio chorococô, está meio assim ruim. Ai, meu Deus. Levanta a cabeça. Parte para cima. Felicidade, alegria. Mostra os dentes de alegria. Oh, glória. A alegria em todo momento. Porque amanhã é outro dia, amanhã a vitória é nossa. Amanhã vai ser um dia de vitória.
Amanhã é um dia especial no nosso Brasil. Amanhã é muita vitória, cheio de vitória, em todos os sentidos. Tudo que estiver envolvido amanhã, o Brasil é vitória. Tudo. Brasil, Brasil, Brasil. É vitória, vitória. O povo de Deus vai regozijar maravilhosamente. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus seja louvado. Irmão, irmã, fica com Deus. Que Deus abençoe teu lar, abençoe tua família, abençoe tudo. Porque a nossa igreja é mais que abençoada pela unção que há em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Amém?